depois de mostrar diversas versões do Galaxy Book 4, finalmente chegou a hora da gente testar a versão mais barata desse notebook. E no caso é justamente essa aqui, que a gente acabou de comprar, e ela vem equipado com i3 de 13ª geração, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, e na teoria é para ter exatamente a mesma construção, a mesma tela e as mesmas conexões de todos os outros Galaxy Book 4. Então hoje é dia de fazer aquele unboxing, análise e descobrir se esse aqui vai ser realmente um dos melhores custo-benefício do ano que vem. E desse ano também, né? Já que é pra gente ter um corpo em alumínio completo, um bom processador e um preço extremamente acessível. E eu só peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, um de vocês vai ganhar uma super caixa misteriosa com mais de 100 produtos. Então agora, bora pra nossa análise. Então aqui nós temos exatamente a mesma caixinha para todas as versões, então não vai ter nada de muito novo por aqui, né? Aqui do lado direito nós temos a caixinha que vem com o carregador, que é exatamente o mesmo carregador, com o mesmo cabo, e esse carregador, se eu não me engano, é o mesmo do Galaxy Book com o i5, né? Que no caso é um carregador de cerca de 40 watts. Tirando essa proteção, a gente tem acesso ao notebook que vem nesse mesmo saquinho. Então a Samsung usa basicamente a mesma apresentação para todos os notebooks dessa linha. Então a gente tem a mesma construção em alumínio, né? Como eu falei para vocês, tanto a tampa superior quanto também aqui a parte de baixo e a tampa do teclado. Inclusive é o mesmo teclado utilizado nas outras versões. E não, pessoal, esse aqui não é um teclado retroiluminado e ele também não tem o sensor de impressão digital. Como dá para ver, é um teclado simples e esse botãozinho aqui apenas liga e desliga o notebook. E você só vai encontrar teclado retroiluminado e também sensor de impressão digital lá no Galaxy Book 4 com placa de vídeo, né? Que no caso é MX570, que a gente já fez vídeo aqui no canal. Então aqui na parte interna a gente tem o mesmo touchpad, tem também o mesmo teclado, a mesma carcaça construída em alumínio. A única coisa que vai mudar é justamente o adesivo, né? Já que agora a gente tem um i3 de 13ª geração. E é isso, temos basicamente o mesmo notebook e com as mesmas conexões. Se você reparar, aqui a gente tem duas portas USB tipo C, e lembrando que as duas portas são compatíveis com carregamento e também com vídeo. Temos uma porta de rede, uma porta HDMI e uma porta USB tipo A. Já do outro lado, nós temos uma entrada para cartão de memória, tem também um conector de áudio, porta USB tipo A e aquela travinha de segurança. Na parte de baixo temos essa tampa normal, que a gente já mostrou nas outras versões, que consiste basicamente em 4 parafusos, caso você queira desmontar. Já na parte da tela, a gente tem exatamente o mesmo hardware, ou seja, uma tela IPS com resolução Full HD, que é simplesmente espetacular e a melhor da sua categoria. Então se você procurar notebooks entre 2 a 3 mil reais, provavelmente essa aqui é a melhor tela que você vai encontrar, tanto pelo nível de contraste, mas também pelo brilho, né? Dá pra ver que é uma tela que tem um brilho espetacular e que os concorrentes passam muito longe, viu? Muito longe mesmo, porque aqui a gente tem uma qualidade que você consegue até trabalhar com imagem e com vídeo, que é muito interessante, né? Para quem tá procurando esse tipo de notebook. Então se você tá procurando um notebook para consumir conteúdo, para trabalhar com edição de imagem, edição de vídeo, ou até mesmo para dar uma jogadinha, essa tela aqui com certeza é uma das melhores que você vai encontrar. Já na parte do hardware, nós temos um Intel Core i3 modelo 1315U, que é um processador de baixo consumo que é muito focado em eficiência, né? Para você ter mais tempo de bateria e também um desempenho mais otimizado. Então isso aqui é perfeito para quem procura um notebook entre os 2 a 3 mil reais. E como eu falei para vocês, essa versão vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Só que lembrando que a memória RAM do Galaxy Book 4 vem soldado na placa-mãe, ou seja, não tem possibilidade de upgrade. E cara, na moral, eu acho isso péssimo, sabe? Só que é a tendência atual. Eu acho que todas as marcas estão tentando copiar a Apple, né? E soldando tudo na placa-mãe. Então é uma pena as marcas ficarem adotando esse tipo de política que acaba impossibilitando os upgrades. Mas de qualquer forma, se liga nessas imagens. Essa é a parte interna de um Galaxy Book 4 e como dá pra ver, as memórias são soldadas, mas você ainda pode fazer o upgrade de armazenamento, já que ele vem com 2 slots de SSD NVMe. Mas fique esperto porque eu já mostrei como que é difícil você desmontar o Galaxy Book 4, viu? Ele é um notebook todo construído em alumínio e você tem que tomar muito cuidado na hora de abrir para não acabar amassando o seu notebook. Mas se você quiser fazer o upgrade de armazenamento, pode ficar tranquilo porque esse notebook permite. Mas o upgrade de RAM, esquece. Então agora que a gente já conheceu quase tudo sobre o hardware desse notebook, bora começar os testes para descobrir se realmente faz ou não diferença da versão i5 para a versão i3. Então é o seguinte, os primeiros testes que a gente fez foi justamente testes de benchmark. E para isso a gente utilizou o programa Performance Test e aqui no teste de processador a gente conseguiu uma média de 13.050 pontos. Já no teste da GPU integrada
desse processador, a gente conseguiu uma média de 2.473 pontos. Ou seja, a gente já percebe que tem sim um desempenho menor do que a versão i5, isso é óbvio, né? Só que esse desempenho não é tão distante assim quando a gente compara a placa de vídeo integrada. Então se liga só, quando a gente fez esses mesmos testes lá na versão i5, na placa de vídeo a gente conseguiu uma média de 2.769 pontos, ou seja, deu uma diferença aí de cerca de 10% entre essa versão com i3 e a versão com i5, que nem é uma diferença tão grande, né? Só que no teste de processador em específico, aí a diferença foi grande, porque a gente conseguiu 18.870 pontos, ou seja, o que dá mais de 30% de diferença. Então com esses testes genéricos a gente já consegue notar que tem sim uma diferença muito grande no que tange a processador, mas não tem uma diferença muito grande no que tange a placa de vídeo integrada. Ou seja, a gente pode deduzir que todos os programas que utilizam muito processador podem ter um desempenho bem melhor na versão i5, mas os que utilizam mais placa de vídeo integrada, aí sim você pode ter um desempenho muito parecido. E é justamente por isso que a gente vai testar em jogos. E no caso a gente conseguiu rodar o Fortnite no modo desempenho e nós conseguimos uma faixa de 40 a 60 FPS. Inclusive a jogabilidade ficou muito boa, deu para jogar tranquilamente, mas lembrando que está no modo desempenho, né? Então você vai perder qualidade gráfica. Mas eu acho que para quem está comprando um notebook de entrada assim, nem importa tanto você ter uma grande qualidade gráfica. Já no CS2 a gente teve um desempenho bem mediano para baixo, já que tem alguns momentos que dá alguma travadinha, né? E principalmente porque a gente está rodando em Full HD, que é justamente a resolução dessa tela. Então se você abaixar para HD, aí você vai conseguir muito mais FPS. Só que no caso, como o CS é um jogo que utiliza muito processador, aí a gente viu o real gargalo desse notebook, né? Então no Fortnite, que utiliza mais placa de vídeo, rodou tranquilamente, quase com o mesmo desempenho da versão i5. Mas o CS, aí a gente não conseguiu ter o mesmo desempenho. Já na parte de edição de foto e de vídeo, a gente teve um desempenho bem parecido. O que mudou muito foi na hora da renderização, né? Afinal, a gente tem um processador bem mais forte lá na versão i5. Mas se você puder esperar um pouquinho, nem vai fazer tanta diferença assim. Gente, lembrando novamente que esse aqui é um notebook de entrada, né? A gente está falando da versão mais simples do Galaxy Book 4. Então, quando a gente faz um teste de jogo, quando faz um teste de edição, a gente faz um teste para descobrir qual que é o limite dessa máquina. Não é para falar para vocês que funciona em jogo, você pode comprar para jogar, entendeu? A gente está mostrando qual que é o limite dessa máquina para que você entenda a sua necessidade e aí decida se compra ou não compra essa máquina, beleza? Inclusive, se liga na capacidade térmica desse notebook, porque utilizando essa câmera térmica, a gente pode ver exatamente onde ele esquenta mais e onde ele esquenta menos. E no caso, o primeiro lugar que aquece bastante é justamente perto das teclas W, S, A e D. Então, como dá para ver, chegou ali na faixa dos 40, 42 graus, o que é normal para notebooks que têm a construção completa em alumínio. Já o outro ponto de superaquecimento foi justamente na saída de ar. Ali atingiu temperaturas na faixa dos 50 graus, o que também é super normal para esse tipo de notebook. Então, no geral, a capacidade térmica desse notebook é muito boa. Você deveria se preocupar só se ele passasse assim dos 50, 70 graus ali no teclado, né? Aí com certeza teria alguma coisa muito errada. Já na bateria, a gente tem basicamente o mesmo desempenho de todas as outras versões que a gente testou, né? O único plus é que como a gente tem um pouquinho a menos de poder de processamento e tem um hardware parecido, é que a gente conseguiu um pouco a mais de desempenho lá nos nossos testes. Inclusive, a gente testou esse notebook utilizando a metodologia de reprodução contínua de vídeo, ou seja, a gente deixa ele reproduzindo o vídeo por mais ou menos 1 a 2 horas, com um brilho em 50%, no modo normal, ou seja, a gente não coloca no modo de economia de bateria, né? E aí depois desse tempo a gente vê qual foi a taxa de descarregamento por hora. E no caso desse Galaxy Book 4 com i3, foi a média de 10 a 11% por hora, ou seja, o que daria mais ou menos entre 8 a 10 horas de reprodução contínua de vídeo. Mas caso você tenha um uso normal de notebook, quer acessar planilhas, assistir vídeo e fazer suas coisas, aí vai ter uma média entre 5 a 7 horas de uso. Mas é claro que se você for jogar nele, se você for utilizar programas pesados, assim, não que ele rode programas pesados, né? Mas caso você exija muito dele, é óbvio que a bateria vai durar menos. Mas no uso geral, uma média de 5 a 7 horas. Já em reprodução contínua de vídeo, uma média de 8 a 10 horas. O que deixa o Galaxy Book 4 muito acima dos seus concorrentes, porque se você olhar notebooks entre 2 a 2.500 reais, provavelmente você não vai achar um desempenho de bateria tão bom quanto esse. Mas agora que a gente já viu quase tudo, bora testar a webcam desse notebook. Eu acredito que seja exatamente a mesma webcam utilizada lá na versão com i5,
i5 com placa de vídeo e tudo mais, mas eu vou testar aqui para vocês terem noção tanto da imagem quanto também do microfone. Eu já coloquei aqui para gravar, a imagem é exatamente a mesma das outras versões que a gente já testou, assim, é uma imagem HD, né? Então tem 720 de resolução e o áudio é exatamente esse que você está escutando agora, que deve ser um áudio um pouquinho mais alto e estridente, mas é super normal para esse tipo de notebook. Então se você for fazer reuniões, se você for até gravar a tela em alguns momentos específicos, dá para usar tranquilamente a webcam desse notebook. Então o Galaxy Book 4 com i3 provavelmente vai ser um dos melhores custo-benefício por muito tempo, já que por um pouco mais de R$2.000 você vai encontrar um corpo completo em alumínio, um bom processador, ótima bateria, uma tela impecável, a gama mais completa de conexões, porque como eu falei para vocês, você tem duas portas USB tipo C que você pode usar tanto para carregar o seu notebook, ou seja, você pode utilizar até um power bank, né? Você está em alguma viagem, você coloca o power bank aqui e ele vai conseguir tranquilamente carregar o seu notebook. E você também pode usar para vídeo, então você pode ligar mais um monitor externo aqui, mais um aqui e mais um aqui. Você pode colocar 3 monitores externos ao mesmo tempo. Isso simplesmente não existe em nenhum concorrente do Galaxy Book 4. E fora que esse notebook é extremamente minimalista, né? Olha o tanto que ele é lindo, é extremamente fino, então a portabilidade é absurda, né? Principalmente porque ele pesa apenas 1,5 kg. É basicamente o peso de MacBooks. E lembrando que todos os links estão aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente, principalmente nessa época de Black Friday que tem diversas promoções. Se você quiser conhecer o Galaxy Book 4 com i5, também tem vídeo aqui no canal. Se você quiser conhecer o Galaxy Book 4 com placa de vídeo, também tem vídeo aqui no canal. E agora pode ser a chance perfeita para você comprar o seu notebook pagando muito pouco. E caso você conheça outro notebook nessa mesma faixa de preço que consiga entregar tanto quanto o Galaxy Book 4, deixa aqui nos comentários que a gente vai comprar, vai trazer, vai testar contra esse aqui e se ele realmente for melhor, eu posso até acabar te enviando. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida sobre o Galaxy Book 4 com i3, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai te responder. Então um grande abraço e tchau!